Opa, galera, tudo bem? Vamos começar então aqui a aula. Nela irei abordar assuntos principalmente CLT. Tem assuntos que estão relacionados, que estão dentro do CLT, como aviso prévio, direitos de contrato, noção de direitos trabalhistas, enfim, são esses assuntos. Vamos começar a falar cada um, mostrar vídeos, explicações. Primeiro, formas alternativas de geração de trabalho e renda. Que são formas alternativas de geração e renda, trabalho e renda? É quando uma pessoa ela aproveita as habilidades naturais ou interesses para aumentar seus ganhos fixos. Traz e ajuda a trazer liberdade financeira. Por exemplo, imagine a situação de uma pessoa que está desempregada, por exemplo, e aí ela não está conseguindo ganhar o seu dinheiro. Aí ela começa a fazer bolos, porque ela gosta de cozinhar. E ela começa a vender esses bolos para conhecidos, vizinhos, e isso começa a dar um ganho a mais, um valor a mais e que ajuda. Isso seria uma forma alternativa de geração de trabalho e a renda. Aí, Política Nacional da Juventude, Diretrizes e Perspectivas. Foi um livro, é um livro no caso, criado pelo CONJUVE, que é o Conselho Nacional da Juventude, isso em 2005. O CONJUVE tem objetivo de abrir caminhos para a consagração dos direitos dos jovens. Ele cria, estimula estudos sobre a juventude brasileira, que é entre 15 e 19 e 29 anos. 15 a 29 anos. Essa é a faixa da juventude. O que eles dizem, os jovens têm direitos, devem ser respeitados, valorizando as diferenças. Um dos principais atos do cônjuge foi que em 2006 ele defendeu a proibição das armas de fogo e também ele ajudou na implementação do jovem aprendiz, que a gente vai ver posteriormente. Esse jovem, o jovem aprendiz, que muitos jovens têm o seu primeiro emprego, eles estudam, aí aprendem que eles podem fazer futuramente. Isso ajudou muito. Esse foi um dos principais atos do Conde. Agora vamos para programas de geração de trabalho e renda. São, obviamente, atividades produtivas que geram trabalho e renda. Ele aumenta as vagas de emprego e auxilia no desenvolvimento econômico e social. Um desses é o ProJovem, que é o Programa Nacional de Inclusão de Jovens. Ele tem como objetivo ajudar na formação educacional, qualificação dos jovens. Ele tem o foco para pessoas que estejam no ensino fundamental, não completo, mas que saibam ler e saibam escrever. É muito importante porque torna-os aptos a exercer uma profissão. Como ele funciona? É uma parceria entre o governo federal, os estados, municípios. Ele, nesse programa estão jovens de 15 a 29 anos, como já diz a faixa da juventude. E tem cursos de qualificação profissional, social. Há uma bolsa auxílio de R$ 100, mas para recebê-la você precisa frequentar 75% das aulas. Os cursos têm duração de 1 ano e meio e são divididos entre adolescentes, 15 a 17 anos, e na taxa do pessoal urbano e do campo, que é entre 19 e 29 anos, mas divididos entre cada local. Os cursos principais são administração, arte e cultura, construção civil,
madeira e móveis, metal mecânica, enfim, tudo depende do local onde ele está acontecendo e o qual é a necessidade. As inscrições, elas são feitas pela internet e também presencialmente. E cabe ao Estado e município disponibilizar os locais onde serão feitos. Alguns municípios no Rio Grande do Sul que tem Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas, São Leopoldo e até mesmo Bento Gonçalves. Aprendizagem profissional é uma política de caráter permanente que reúne a qualificação e a inserção em uma única ação. É o início do contrato de trabalho e do programa técnico profissional. Nela tem atividades teóricas e práticas. E é de muita importância, pois ela obriga as empresas de médio e grande porte a contratarem aprendizes, uma cota de 5 a 15%. As empresas de médio porte no comércio são de 50 a 99 empregados, e na indústria 100 a 499 empregados. E grande porte no comércio é acima de 99 empregados, e na indústria acima de 499, ou seja, dos funcionários de 5 a 15% precisam ser aprendizes. O funcionamento é assim. Há um contrato de trabalho com prazo não superior a 2 anos e com compromisso de matrícula em programa de aprendizagem. Tem um salário mínimo por hora e não pode ser mais de 8 horas diárias. Essas 8 horas diárias, elas são aceitas quando tem, vamos supor, de manhã a pessoa estuda, à tarde ela trabalha, ou vice-versa, enfim, até 8 horas. Os cursos vão variar de acordo com cada região. O Senai é um desses exemplos dessa modalidade. Os aprendizes têm entre 14 e 24 anos. As inscrições. Como as empresas têm a obrigação de ter essa cota para aprendizes, normalmente são elas que divulgam, que dão o passo a passo do que será necessário para ser feito. Estágios. Os estágios é o momento da formação universitária em que os estudantes têm a oportunidade de colocar em prática, ainda em curso, os fundamentos que ele aprenderam. É supervisionado para conseguir aprender, enfim, e é uma porta de entrada de um profissional na sua área. O funcionamento, ele é semelhante a qualquer emprego, só que ele tem finalidade pedagógica. E existem 2 tipos de estágio. O obrigatório, que ele é definido pelo curso, que você fazendo ele você tem a aprovação do seu diploma. E também tem o não obrigatório, que é opcional, é escolha do estudante. A carga horária são de 4 horas diárias para estudantes da educação especial e do ginásio fundamental, 6 horas diárias para estudantes do ensino superior e 8 horas diárias somente se o curso for teórico e prático, ou seja, vai aprender e vai pôr em prática durante essas 8 horas. E a remuneração varia de 600 a 1.100 reais. Um dado muito importante é que o estagiário não é mão de obra barata. Ou seja, para isso tem uma cota de quanto pode ter por empresa. As empresas de 1 a 5 funcionários podem ter um estagiário. De 6 a 10 funcionários, até 2. De 11 a 25, até 5 estagiários. Empresas acima de 25 funcionários, elas podem ter até 20% dos seus funcionários sendo estagiários. As inscrições, elas são feitas em sites como estagiários.com, Guia de Estagiários, enfim, ou até mesmo o curso ajuda a te guiar para um estágio que tu está fazendo. O curso que tu faz ajuda a dizer, lá tu pode fazer um estágio e te ajuda a entrar em contato. Também tem uma modalidade que é a capacitação e treinamento. Ou seja, é a preparação, uma aprimoração das habilidades que você tem para poder exercê-la. O objetivo é você exercer um trabalho específico
Ou seja, você vai aprender e depois você pode colocar em prática na própria empresa. A empresa normalmente ela usa os funcionários, porque é muito bom para elas, porque elas estão investindo nela mesma, colocando, dando mais capacidade, conhecimento para os seus funcionários, e assim ela tem margem maior para acerto. É mais fácil da empresa, no caso, o funcionário dar certo, se ela já trabalha dentro, a empresa já conhece o funcionário, e aí futuramente ele pode fazer. E além disso, é uma motivação para o funcionário. Ele se sente valorizado, ele vê, então eu estou tendo oportunidade, eu posso crescer nessa empresa se eu quiser. Os tipos desses treinamentos, capacitações, pode ser presencial, que é o mais comum, que as empresas elas oferecem cursos dentro em locais externos ou até mesmo dentro da empresa, por dizer. Pode ser à distância, que é online e tem boa aceitação porque economiza tempo e ainda dinheiro, porque pode fazer onde quiser, pode fazer uma expor da casa, enfim. E pode ser também o prático, que é dentro da empresa mesmo. É destinado para o que você vai fazer, você já põe em prática. Agora vamos abrir um assunto sobre noções de direitos trabalhistas. O que são os direitos trabalhistas? Eles regulam a relação entre patrões e funcionários. Eles são regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e teve início em 1943, ainda no governo de Getúlio Vargas. A Consolidação das Leis Trabalhistas é o quê? É a lei trabalhista do Brasil. Como eu já disse, elas regulam as normas entre empregador e empregado, o que eles devem fazer, o que eles têm direito. São válidos para relações individuais e coletivas e protegem tanto o trabalhador urbano, rural. Como disse, surgimento em 1943 no governo de Getúlio Vargas. Lá eles viram a necessidade disso, de criar algo, por causa que as leis eram muito dispersas. Vamos supor, tinha acontecido algum fato, alguma coisa assim que precisava ir ser julgado. Era muito difícil, porque as leis não ficavam tudo no mesmo lugar, não ficavam todas juntas. Aí ficava difícil de ser julgado. Por isso eles tiveram a ideia de fazer essa consolidação, para todas as leis ficarem juntas, ser determinado o que pode e não pode ser feito. E isso traz facilidade, enfim. Alguns dos principais assuntos da CLT, que a gente vai falar posteriormente. Assinatura da carteira de trabalho, demissão por justa causa, jornada de trabalho, horas extras, aviso prévio, férias. Agora vou passar um vídeo sobre um pouquinho sobre algumas assuntos, leis, enfim, que você não sabe, mas que são muito importantes. Pessoal, a consolidação das leis trabalhistas, a nossa CLT, nasceu com a finalidade de garantir a proteção do trabalhador urbano e rural, regular as relações de trabalho e criar o direito processual trabalhista. Então, pelo menos em teoria, é proteger o trabalhador. A gente sabe que na prática não necessariamente é assim, Mas vamos lá. Ao garantir essa proteção, a lei trabalhista assegurou uma série de direitos trabalhistas para a classe operária, como por exemplo, direito a férias, direito ao salário e direito ao 13º salário. E no vídeo de hoje eu selecionei 7 direitos trabalhistas não tão conhecidos para trazer aqui para vocês. E o primeiro deles é o seguinte, que aparece aí no seu vídeo. O empregador, ele tem o prazo de 48 horas para poder assinar a carteira de trabalho e a carteira do empregado a partir da admissão. Você já ouviu falar da história de alguma pessoa que passou meses ou até anos para determinada empresa sem ter a sua carteira assinada? Bom, saiba que esta prática ela é errada. O artigo 29 da nossa CLT prevê que o empregado, após ser admitido, deve entregar a sua carteira de trabalho ao empregador, ou seja, ao patrão, mediante recibo. E esse aí, no caso, o patrão ele vai ter que devolver a carteira de trabalho para o empregado num prazo máximo de 48 horas para poder
fazer as devidas anotações, especificando ali data de admissão, função, a remuneração do funcionário e condições especiais, entre outros. Então, o prazo máximo é 48 horas para você ter a sua carteira de trabalho de novo nas suas mãos. O segundo direito que você tem, e talvez você desconheça, é o pagamento do salário mensal. Ele tem que ser feito até o 5º dia útil do mês subsequente. O que significa isso aqui? Bom, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 459 da CLT, o empregador tem até o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado para poder realizar o pagamento dos trabalhadores. Vale lembrar, pessoal, vale ressaltar que esse mesmo artigo aí da nossa lei do trabalho prevê que o pagamento do salário não pode ser estipulado superior a um mês, salvo assim, né, exceções ali, por exemplo, no tocante a comissões, porcentagens e gratificações. Vamos ao terceiro direito. Esse vídeo tá bom demais, já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative todos os sininhos aí que você encontrar aqui no canal. Beleza, pessoal? Vamos lá então ao direito terceiro. O intervalo para alimentação, ele é obrigatório. Você sabia disso? O artigo 71 da nossa CLT estabelece que nas jornadas de trabalho que excederem, né, ou seja, que passarem 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder a 2 horas. Agora, você retirar integralmente esse intervalo, ele fere o princípio da dignidade humana, então tem que ter intervalo para comer, isso aí é obrigatório. Vamos ao quarto direito. As horas extras não podem ultrapassar 2 por dia. Bom, o trabalhador ele não pode trabalhar mais do que 10 horas por dia. É o que trata o artigo 59 da CLT, quando prevê que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2 por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. O quinto direito é referente à licença paternidade para os pais trabalhadores. A Lei 13.257 de 2016 ampliou a licença paternidade. Com a nova lei, com a nova legislação, os pais têm direito a 20 dias de licença paternidade e não mais 5 dias. A licença de 20 dias para os pais tem algumas condições. Por exemplo, o pai que pede afastamento ele não pode exercer nenhuma atividade remunerada durante o período de licença. Além disso, ele deve pedir a ampliação da licença em no máximo 2 dias úteis depois do parto. Embora se puder fazê-lo com mais antecedência seria melhor, né? Por fim, pessoal, o pai deve participar de algum programa ou atividade de paternidade responsável. E esses cursos costumam durar 1 dia e são oferecidos por hospitais, associações e sindicatos. A mesma regra vale para os pais adotivos. Vamos para o sexto direito. Após a demissão, seja por aviso prévio, trabalhado ou indenizado, as verbas rescisórias devem ser pagas no prazo de 10 dias corridos. Esse aqui, pessoal, é o direito garantido ao trabalhador pelo artigo 477, parágrafo 4º da nossa CLT, no qual estabelece que a entrega ao empregado de documentos que comprovem a comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes, bem como o pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação, eles deverão ser efetuados até 10 dias contados a partir do término do contrato. E o sétimo e último direito deste vídeo é um intervalo entre uma jornada e outra, que tem que ser de 11 horas consecutivas no mínimo. Preste atenção, no mínimo. Por que isso, Léo? Porque, segundo estabelece o artigo 66 da nossa CLT, entre 2 jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso. Dessa forma, o trabalhador tem que ficar de boa, pelo menos 11 horas. Não poderá ser chamado para cumprir mais uma jornada de trabalho, caso esse período de intervalo não seja cumprido. Então é isso, pessoal. O primeiro Esses foram alguns direitos que a gente às vezes não conhece, mesmo sendo obrigado, são coisas que são o que tem que fazer. Aí agora vamos falar um pouco sobre reforma trabalhista. Ela ocorreu em 2017. Teve algumas alterações bem importantes. E uma delas é o acordo sobre o legislado. O que é o acordo sobre o legislado? Agora ficou permitido que o patrão e o funcionário podem fazer acordos dependendo do que eles das suas necessidades, do que eles precisam. Eles podem fazer um acordo só entre eles dois. A jornada de trabalho passou a ser permitido trabalhar 12 horas consecutivas, mas após isso precisa ter 36 horas de descanso. Também o deslocamento deixou de ser jornada de trabalho. E além disso, as férias. Férias agora podem ser dadas em 3 períodos diferentes, mas é obrigatório que um período não seja inferior a 14 dias e os outros 2 precisam ter no mínimo 5 dias. Não podem ter menos que 5 dias.
contrato individual de trabalho é o ajuste de vontades pelo qual o empregado se compromete a prestar pessoalmente serviços subordinados com determinada continuidade ao empregador mediante o pagamento de salário. Ou seja, uma pessoa física, ela vai se comprometer a ela mesma prestar os serviços ao seu empregador. O contrato de trabalho ele pode ter prazo determinado, ou seja, ambas as partes sabem quando vai terminar, quando se encerra. O indeterminado, ou seja, a pessoa está contratada, a intenção é ela se manter trabalhando. Ou experiência, que ele tem 90 dias no máximo, e normalmente as empresas dividem em 2 períodos de 45 dias. O contrato também pode ser expresso ou tácito. Agora, os elementos do contrato de trabalho são basicamente o agente capaz, que é quem irá fazer tal coisa, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, ou seja, o que será feito, e também a forma prescrita ou não defesa em lei, ou seja, como será feito. É um pouco complicado isso, mas eu vou passar um vídeo agora, vai ajudar a entender melhor, mas é basicamente, agente capaz é quem, objeto lícito, possível é o que, e forma prescrita ou não defesa em lei é como tal ato praticamente é quem, o que, como será feito. Então, dando continuidade aí às nossas aulas sobre contrato de trabalho, hoje nós vamos ver os elementos do contrato de trabalho. Lembre-se então que essa matéria é mais teórica, não fiquem aí, não durmam durante as aulas, vamos tentar ler o código, tentar focar aqui para a gente aprender o máximo possível, que essa matéria é muito importante aí para vocês. Então, nós temos como os elementos do contrato de trabalho os elementos naturais, os elementos essenciais e os elementos acidentais. Eu já vou explicar cada um deles. Quanto aos elementos essenciais, nós temos a aplicação subsidiária do Código Civil. Então, vocês devem se lembrar, lá quando vocês estudaram no Direito Civil, nós temos a parte capaz, o objeto lícito e a forma prevista em lei, né? Nós não podemos fugir aí da forma prevista em lei. Então, agente capaz, no direito do trabalho, via de regra, né? A idade aí para a pessoa ser considerada capaz é de 18 anos. Nós temos alguns casos, todavia, que exigem uma idade um pouco maior, como é o caso do vigilante. Então, o vigilante ele deve ter uma idade superior a 21 anos. Vocês devem se lembrar também, quando a gente estuda a Constituição Federal, no artigo 7º, que nós temos a proibição do trabalho do menor de 18 anos em atividades insalubres, perigosas, né? Durante o período noturno. Então, essas regrinhas vocês não podem se esquecer. Além disso, o menor de 18 anos, ele não pode dar rescisão sozinho aí do contrato de trabalho, depende da assistência dos pais ou responsáveis, né, no caso. Além disso, quanto à forma prescrita ou não defesa em lei, nós temos que nos lembrar que o contrato de trabalho, ele não exige uma forma necessária, ele pode ser pactuado tanto de forma escrita, como de forma verbal e ainda pode se dar de forma tácita. Ora, aí vocês devem estar pensando, como que se dá um contrato de forma tácita? Ora, aqui nós temos o Liu, que trabalha aqui pra gente. Então, ele começou a vir aqui, começou a trabalhar, começou a gravar as aulas, e aí recebe um salário, recebe ordens, só que não foi feito nenhum contrato escrito, nem um contrato verbal. Então, esse contrato é tácito, ele trabalha, mas não foi disposto nada aí sobre o que ele faria ou deixaria de fazer, mas ele recebe ordens, vem aqui todo dia, recebe um salário, tá certo? Então, lembrem-se que pode ser também um contrato escrito, né? Que é o contrato formal ou verbal, né? Então, aí eu falo para o empregado como vai ser esse contrato. Além disso, o objeto do contrato deve ser um objeto lícito.
Depois, mais para frente, nós vamos ver aí as teorias da nulidade. Não pode se admitir que seja empregado aquele que trabalhe numa clínica clandestina, por exemplo, né? Uma clínica clandestina de aborto. Ele não pode ser considerado empregado, né? Que, como vocês sabem, o aborto ainda é crime aqui no Brasil. Então, esse empregado não vai poder entrar na justiça para requerer aí o pagamento das verbas trabalhistas. Além disso, nós temos os elementos naturais do contrato, que são aqueles elementos que todo contrato tem, mas não precisa nem falar que eles existem. É o caso da jornada de trabalho. Todo contrato tem uma jornada de trabalho, se pressupõe que existe aquela jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, aí nós temos o exemplo das horas extras, a jornada. Então, todo contrato tem, mas ele não precisa nem aí vir escrito no contrato, né? Muitas vezes isso é disciplinado, mas, via de regra, não precisa estar constando aí no contrato de trabalho. Por fim, nós temos os elementos acidentais. Como o próprio nome diz, ele vai estar lá de vez em quando, né? No contrato, via de regra, não está. Nós temos o termo, né? Via de regra, vocês se lembram que um contrato de trabalho é por prazo indeterminado. O termo é indeterminado porque ele se prolonga no tempo, né? Então, se eu contrato alguém é porque eu quero que ele trabalhe para mim até não tem um prazo final para que isso se conclua, né? As exceções são os contratos por prazo determinado, contrato por termo determinado. E a condição que é muito rara no direito do trabalho, que acontece quando, olha, eu só vou te contratar depois que você terminar a faculdade. Eu só vou te contratar depois que você terminar referido curso, né? Um mestrado, um doutorado, enfim. Bom, com isso nós concluímos mais essa aula. Aguardo você para a nossa próxima. Esses aí foram os elementos do contrato. Também a carteira de trabalho é o documento que registra a vida profissional dos brasileiros. É, por exemplo, como se fosse o histórico escolar. Nela está contido tudo sobre funcionário, os dados, data de emissão, valor de salário, enfim. Como a gente viu antes no vídeo, o empregador pode ficar somente 48 horas com a carteira de trabalho em mãos e depois precisa devolver ao empregado. E também é muito importante que ao longo do contrato outras anotações precisam ser feitas, como início de férias, aumento do salário, afastamento, data de desligamento e outros. Agora vamos falar sobre o salário. O que é o salário? O salário é um valor dado pelo empregador para o empregado que cumprir a sua jornada de trabalho. Ele não é igual para todos e depende muito também de quanto a pessoa trabalha, no que ela trabalha, quanto ela trabalha, enfim. E uma curiosidade é que se o pagamento for mensal, é obrigatório que ele seja feito até o 5º dia útil do mês. Piso salarial. Piso salarial é o menor valor do salário que pode ser pago dentro de uma categoria profissional. Ela pode ser determinada por uma categoria, indústria, região ou até uma empresa. Sobre algumas curiosidades, alguns pisos salariais aqui mesmo do Brasil, só que pode variar muito dependendo do local, do quanto é trabalhado. Por exemplo, advogado, R$ 2.600, piloto do avião, R$ 4.119, professor de educação física do ensino fundamental, R$ 2.126. Esses foram os valores, só que eles variam. Sempre pode variar, dependendo, como a gente já viu, de quanto a pessoa trabalha, enfim. O salário mínimo. O salário mínimo, como já diz o nome, é o menor valor que os empregados podem receber do seu empregador. Aqui temos alguns valores. Em 1994, o menor valor que podia ser pago era R$ 64. Em 2003, 240. 2015, 788. 2019, 998.
E aí esse ano 2020, 1.045. Os valores sempre vão mudando, porque os preços aumentam, diminuem, enfim, ou o dinheiro desvaloriza, valoriza, enfim. Por isso sempre o salário mínimo sempre vai mudando. Existe também o salário família, que é o salário pago pela Previdência Social Brasileira aos trabalhadores com salário mensal na faixa de baixa renda, para auxiliar no sustento de filhos de até 14 anos. O salário família, ele tem uns valores. Se a pessoa recebe até 806, ele pode ter R$ 41 por filho, ele recebe. Cada filho, R$ 41 ele recebe auxílio. Se o valor for entre 806 e 1.212, são R$ 29 por filho. E para quem recebe acima de 1.212, já não recebe mais. Existe também o salário misto, que é o salário que tem dois valores. Um desses valores é fixo e o outro é variável. Ou seja, a pessoa recebe um valor X, por exemplo, um vendedor de loja. Se ele vende tanto, ele ganha mais um pouco em cima do valor que ele já tem fixo. Esse seria um salário misto. Existe também o prolabore, que é o valor dado aos sócios das empresas. Enfim, esse é mais definido entre eles mesmos. Uma empresa tem tantos sócios e eles dividem o dinheiro entre eles. Basicamente, é sempre determinado entre essas pessoas. Existe também o salário maternidade, é um dos salários mais importantes, porque ele é pago no caso do nascimento ou adoção do filho, ou em caso de aborto não criminoso. É o mesmo salário que deve ser solicitado ao empregador, ou seja, a mãe solicita o empregador e ela recebe esse valor. É muito importante porque ela vai deixar de trabalhar, por exemplo, e aí ela vai continuar recebendo o salário dela. Para ter direito, é necessário ter 10 meses trabalhados no mesmo local. E para desempregados, é necessário comprovar a qualidade de segurado do INSS. A duração desse salário é 120 dias no caso de parto, 120 dias na caso de adoção, quando o filho tiver no máximo 12 anos, 120 dias no caso de natimorto, ou seja, quando o filho, a criança, enfim, venha a falecer durante o trabalho de parto, ou 14 dias no caso do aborto espontâneo, que é quando a mulher venha a perder o filho durante a gravidez. Também tem uma tabela sobre o tipo do trabalhador, como ele faz, passo a passo, de como ele faz para receber esse valor do salário. Também outra licença muito importante é a licença paternidade, que é um benefício garantido pela Constituição Federal ao pai, que é muito importante para ele realizar as tarefas que proporcionem bem-estar à criança. Porque não adianta só a mãe ficar em casa, só a mãe às vezes ela está se recuperando, a seguinte opção é o pai também auxilia. É muito importante, antes da reforma trabalhista eram somente 5 dias. Agora passaram a ser 20 dias, isso ajudou muito. Ele também recebe o mesmo salário, e se por acaso acontecer a morte da mãe, é o pai que tem o direito à licença paternidade. Também existe a licença óbito, conhecida como licença nojo. É um direito concedido quando ocorre o falecimento de parentes próximos, como cônjuge, filhos, pais, irmãos ou outra pessoa que for dependente do funcionário. Nesse caso, ele recebe 2 dias consecutivos, corridos, sem o prejuízo ao salário. E também outra licença casamento, ou licença gala, que for após a efetivação formal, que é a assinatura dos papéis, ele tem 3 dias consecutivos sem o prejuízo do salário. E se, por exemplo, o casamento for no sábado, só começa a contar os 3 dias a partir da segunda-feira. Existe também a licença para o serviço militar obrigatório. Ou seja, quando o funcionário for convocado para prestar serviço militar obrigatório, a ele é garantida sua colocação no trabalho até seu retorno.
Ou seja, se ele for para o exército, por exemplo, ele não vai nem poder ser demitido e ele recebe o seu salário ainda. Também existe a licença médica, que é concedida pelo funcionário para tratamento de saúde. Ela tem duração máxima de 15 dias. Após esse período, ela continua existindo, mas aí é custeada, pela Previdência, pelo INSS, o valor que você paga todo mês. Enfim, eles servem, entre outras coisas, para isso. Também, esses são alguns dos motivos que o funcionário pode faltar sem ter desconto ao seu salário. Por exemplo, doar sangue. Uma vez por ano pode doar sangue. No caso, se ele trabalhar nas eleições, o tempo que ele for, ele tem o dobro de dias requisitados. Enfim, são alguns das faltas que o funcionário pode ter sem ter prejuízo ao seu salário. Também existe um adicional muito importante, que é o adicional periculosidade, que é um adicional pago por atividade perigosa ou com risco de vida. Por exemplo, frentistas que descarregam combustíveis. Eles têm esse adicional porque é um trabalho muito perigoso, ou seja, eles vão ter 30% de acréscimo no seu salário. Por isso. Só que para valer, vai precisar ter uma perícia de responsabilidade do médico ou engenheiro de trabalho, ou seja, profissionais que são registrados no Ministério do Trabalho, fazem a perícia, vê se é mesmo perigoso e caso eles comprovem, o funcionário tem 30% do acréscimo do salário. Motociclistas, por exemplo, também tem, porque é perigoso o trabalho deles, ou seja, eles têm 30% adicional no seu salário de base. Também tem o adicional insalubridade, que é o adicional por exposição do trabalhador a determinados agentes químicos, físicos ou biológicos, ou seja, pode ser que o trabalho não seja tão perigoso na hora, mas se for feito muito tempo, por exemplo, na metalúrgica, ele pode acabar acarretando problemas de saúde para o funcionário. Para isso tem um adicional. Ele pode ser de 10, se for o grau mínimo, 20 se for o grau médio, 40% se for o grau máximo. E também tem uma perícia do médico ou engenheiro do trabalho. Saque do FGTS. Agora vamos olhar um vídeo sobre o FGTS e depois vamos explicar um pouco melhor. Saque do FGTS. Você sabe quem tem direito ao FGTS? Trabalhadores com carteira assinada, trabalhadores domésticos, rurais, quem tem emprego temporário, trabalhadores avulsos, quem trabalha só durante a safra e atletas profissionais. De onde vem o dinheiro do FGTS? Da empresa, que é obrigada a depositar todo mês o equivalente a 8% do salário pago. O patrão da doméstica precisa reservar também 3,2% do salário pago para a multa do FGTS. Os valores do fundo de garantia não são descontados do salário. E quando esse dinheiro pode ser sacado? Os principais casos são demissão sem justa causa, demissão por acordo, fim do contrato por prazo determinado, contrato finalizado porque a empresa fechou, se ficar 3 anos seguidos sem trabalhar com carteira assinada, para comprar a casa própria, para ajudar a pagar imóvel comprado por consórcio ou financiado pelo SFH, a aposentadoria, se tem 70 anos de idade ou mais e se tem uma doença grave. Vamos lá, agora vamos aprofundar sobre o FGTS. Primeiro vamos começar. Ele foi criado em 1966 pelo então presidente Castelo Branco durante o período da ditadura militar. Ele tem um objetivo de proteger o trabalhador que é demitido sem justa causa. Ou seja, às vezes o trabalhador não está preparado, não tem talvez um valor reservado, uma poupança, enfim. E é para isso que existe. Existe uma conta vinculada ao contrato de trabalho,
e nela são depositados um valor, no caso 8% do salário do funcionário e no caso de aprendizes 2%. Todo mês ele tem esse valor do salário, essa porcentagem que vai para uma conta na caixa e aí esse valor fica lá somando. E se por acaso ele for demitido por justa causa, o empregador ele vai ter que pagar uma multa de 40%. Ou seja, vamos supor que ele tem R$1.000, vai ter um adicional de 40% em cima desses R$1.000, que vai ser adicionado. E aí o empregado pode decidir se ele quer sacar porque ele precisa, se ele não precisa, continua lá e continua somando, enfim. Quando se pode sacar o FGTS? Pode ser sacado em caso de demissão sem justa causa, para aquisição da sua casa própria, aposentadoria, tiver doença grave, pode ajudar, pode sacar. E também se a tua idade for igual ou superior a 70 anos, tu pode ir lá e sacar. Enfim, tem outros. Aí, para que é utilizado o dinheiro da FGTS? Primeiro, que todos os valores de todos os trabalhadores dão origem a uma única conta. E lá ele é direcionado para a área da habitação popular, como Minha Casa Minha Vida, saneamento básico, infraestrutura, como por exemplo a pavimentação das ruas. Essa é a importância. E também, desde 2019, foi instituído o poder sacar o teu FGTS uma porcentagem todo ano. Então, para isso eu vou passar um vídeo que vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. Em julho de 2019, o governo brasileiro criou o novo FGTS. Foi anunciado um saque emergencial de R$ 500 das contas nesse primeiro ano. Mas, a partir de 2020, a coisa muda totalmente. Agora, além das possibilidades do saque que você já conhece e que eu apresentei em um outro vídeo que vai aparecer aqui em cima, existe o tal do saque aniversário. E você precisa tomar muito cuidado com essa novidade. Primeiro vamos entender como funciona esse saque aniversário. Todo trabalhador com carteira assinada tem pelo menos uma conta no FGTS. Ele pode ter até mais de uma. A ativa, referente ao contrato atual, e as inativas, de contratos já rescindidos. A partir de 2020, o trabalhador vai poder sacar todos os anos um percentual da soma dessas contas mais uma taxa pré-estabelecida pelo governo. Os valores mudam de acordo com o saldo acumulado. Eles vão de 5% até 50%, conforme essa tabela na tela. Quanto maior o saldo, menor o percentual. Esse saque chama aniversário por causa da data em que ele será disponibilizado. A partir de 2021, o cotista vai poder sacar esse dinheiro entre o primeiro dia útil do mês de aniversário até o último dia útil do segundo mês subsequente. Ou seja, se você faz aniversário em 10 de março, por exemplo, vai poder sacar o dinheiro entre o dia 1º de março e o dia 31 de maio. Esse dinheiro vai ser um extra, uma espécie de 14º salário, como falou o ministro Paulo Guedes. Isso lhe dá um salário extra todo ano. Então, em vez de ser só inativo e uma vez só, é todo ano. Vai ter um 14º salário para toda a turma que tem salário mais baixo, que eles vão viver do próprio fundo deles. Nós estamos devolvendo para o povo, o dinheiro do povo está sendo feito besteira. Você pode usar para comprar alguma coisa, para investir com uma rentabilidade melhor ou para quitar dívidas, por exemplo. Mas agora atenção para a pegadinha. Uma vez que você muda para a modalidade de saque aniversário, você perde o direito de sacar a totalidade da sua conta em caso de demissão sem justa causa. Eu explico. O que o governo fez foi separar os cotistas em duas categorias. Os que querem o saque aniversário, que é o que eu acabei de explicar, e os que querem ficar na regra antiga, que agora chama saque-rescisão. Na regra antiga, quem é demitido sem justa causa saca todo o valor disponível na conta referente ao contrato atual. Na regra nova, o momento do saque é o aniversário, sempre, de acordo com aquelas regrinhas. O saque máximo, então, é de 50% da cota, nunca o valor total. Ah, mas se eu for demitido, eu posso mudar para o saque-rescisão e pegar o dinheiro. Não é tão fácil assim. Quem quiser voltar para o saque-rescisão depois de entrar no aniversário, até pode pedir isso, mas a Caixa vai demorar 2 anos para realocar a pessoa na regra antiga.
Isso inviabiliza o acesso à rescisão. Um exemplo, você tem 100 mil na conta do seu emprego atual do FGTS. Aí, de repente, você é demitido, digamos, em janeiro do ano que vem. Se você estiver no saque rescisão, vai pegar esses 100 mil mais a multa de 40%, mais os outros direitos, como aviso prévio, proporcional de férias, etc. Se estiver no saque aniversário, você pega só os 40% e os outros direitos, mas não pode encostar naqueles 100 mil. Você vai continuar sacando no ano seguinte 5% desse valor, mais R$ 2.900, conforme a regra do governo. Ou seja, de 140 mil na demissão, você vai pegar só 40 mil. Mesmo se quiser mudar para a regra do saque e rescisão, você não vai conseguir pegar essa grana toda de uma vez, já que vai ter que esperar 2 anos para mudar de regra. E essa mudança não é retroativa, entendeu? Eu não estou aqui para falar para você o que fazer com seu dinheiro. Aliás, é possível dar um FII interessante para o saque aniversário. O FGTS vai passar a distribuir 100% do lucro anualmente. Isso vai fazer com que a rentabilidade fique perto da caderneta de poupança, de acordo com o Ministério da Economia. Ainda dá para encontrar opções muito mais vantajosas para investir, por exemplo. Mas é essencial você saber a importância de levar todas as possibilidades em conta antes de decidir qual modelo de saque você quer. Se existe alguma chance de você ser demitido, é importantíssimo ter uma reserva de emergência, principalmente no caso que você não consegue sacar a rescisão, ou seja, o saque aniversário. Então não tome nenhuma decisão às pressas. A partir de outubro, segundo o governo, você pode pedir a mudança para o saque aniversário, mas você pode fazer isso quando você quiser. Não tem um prazo limite, então não custa nada tomar cuidado, né? Ficou com algum... Bom, mas isso aí foram saque anual da FGTS. Agora também vamos falar um pouquinho sobre jornada de trabalho. O que seria jornada de trabalho? É o tempo que o colaborador atua sob o regime CLT e fica à disposição da empresa, ou seja, o quanto tempo ele vai trabalhar. O período é de 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais. O tempo de refeição e locomoção até o trabalho não são considerados. Agora vamos ver alguns dos exemplos de como pode ser dividido. Por exemplo, o trabalhador no regime CLT. 8 horas diárias e 44 horas semanais. 8 horas diárias, 40 horas semanais. Ou seja, 8 horas diárias por 5 dias, como tem na primeira imagem, na segunda imagem, perdão, mais os 48 minutos que você vai compensar. Aí fecharia as 44 horas. Ou também então, você pode trabalhar de segunda a sexta, 8 horas, e no sábado mais 4. Por exemplo, folgar no domingo. Também tem o do estagiário, que a gente já viu, que são as 4 horas diárias, 20 horas semanais. Ou 6 horas diárias, 30 horas semanais, ou as 40 horas semanais. Tipos de jornada de trabalho. Tem a escala 5:1, ou seja, trabalha 5 dias e folga 1. E é obrigatório um domingo por mês de folga. E nessa modalidade são 7 horas e 20 minutos por dia trabalhados. Também tem a escala 5:2, que é o mais comum entre os brasileiros. Eles trabalham normalmente de segunda a sexta e folga no sábado e domingo, mas não é obrigatório que os 2 dias serem seguidos. Nesse caso, são 8 horas e 48 minutos diários. Ou seja, as 8 horas e mais os 48 minutos para fechar 8 vezes 5, 40 mais os 48 minutos para fechar as 44 horas semanais. E domingos e feriados, o pagamento é em dobro, ou seja, caso trabalhar esses dias, o pagamento é dobrado. Também tem a escala 4:2, ou seja, ele trabalha 4 dias seguidos e folga 2. Não é muito comum, mas caso aconteça, são 11 horas diárias e ele folga 2 dias seguidos. Também tem a escala 6:1, ou seja, ele irá trabalhar 6 dias, folga 1. Irá trabalhar aos finais de semana, mas uma folga por semana ele precisa ter. E os horários, eles nunca podem passar de 8 horas diárias e
4 horas semanais. Mas normalmente são 8 horas 5 dias e mais 4 uma vez. E esse aí é o mais comum. Também tem uma escala 12-36, até bem conhecida. A pessoa vai trabalhar 12 e vai descansar 36 horas. Ela é mais comum em hospitais, mas ela também pode existir sim em empresas. Tem a escala 24-48. É pouca gente mesmo que está nessa escala. Mas áreas da segurança e até mesmo o cobrador de pedágio trabalha 44 horas, um dia inteiro seguido, e vai lá e folga 48, 2 dias. Aí a pausa para almoço, ela tem agora no mínimo 30 minutos, se a jornada for superior a 6 horas. Antes da reforma trabalhista, ela tinha um mínimo de 1 hora e um máximo de 2. Mas agora ela passou a ter tempo mínimo de 30 minutos. E o acordo entre empregador e empregado, ele é feito através do sindicato e firmado individualmente ou coletivamente. Agora também vamos ver um videozinho que explica certinho sobre pausa para almoço. O intervalo para refeição, almoço ou jantar é conhecido pela doutrina como intervalo intrajornada, ou seja, que ocorre dentro da mesma jornada. Segundo a lei, o empregado que trabalha mais de 6 horas tem direito a 1 hora de intervalo intrajornada, ao passo que aquele que trabalha entre 4 e 6 horas tem direito a 15 minutos de intervalo intrajornada. O trabalhador que trabalha menos do que 4 horas não tem direito a intervalo intrajornada. Antes da reforma trabalhista, a não concessão parcial do intervalo de refeição obrigava o empregador a pagar 1 hora extra integralmente. Então, imagine, por exemplo, que o empregado trabalha 8 horas por dia, mas em determinado dia ele faz apenas 50 minutos de intervalo para almoço. Nessa situação, o Tribunal Superior do Trabalho obrigava o empregador a pagar o valor de 1 hora extra e não 10 minutos faltantes. Além disso, a hora que era paga tinha natureza salarial, ou seja, gerava reflexos em outras verbas trabalhistas. A partir da reforma trabalhista, contudo, a não concessão parcial do intervalo intrajornada obriga o pagamento apenas do período suprimido. Além disso, a legislação acrescentou que o valor a ser pago tem natureza indenizatória, logo não enseja mais qualquer reflexo nas demais verbas trabalhistas. Algumas pessoas questionam se, após a reforma trabalhista, seria possível reduzir o intervalo para a refeição. E a resposta é sim. A nova legislação autoriza a redução do intervalo para até 30 minutos, nas hipóteses em que o trabalhador trabalha mais do que 6 horas. Antes da reforma trabalhista, essa redução não era admitida pela jurisprudência, porque a norma que regulamenta o intervalo para a refeição é considerada medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, e por isso o Tribunal Superior do Trabalho não autorizava a redução. Isso aí. Agora vamos falar um pouquinho sobre o banco de horas. Banco de horas é um acordo de compensação de horas, ou seja, um funcionário ele vai trabalhar 2 horas a mais num dia, para no outro dia ele trabalhar 2 horas a menos. Por exemplo, ele vai precisar sair, vai ter um médico, ele vai trabalhar mais para depois tirar de outro. Só que precisa ter um acordo entre o funcionário e o empregador. Caso, vamos supor, ele faça horas, ele tem até 6 meses para tirar essas horas. E no caso, se for todo por exemplo, um setor, ele tem até 1 ano para tirar. E outra coisa muito importante é que o aprendiz não pode ter banco de horas. Também horas extras. As horas extras, o funcionário pode fazer no máximo 2 horas extras por dia. No máximo 2, não pode mais. E também é importante que não é obrigatório fazer. Ele pode fazer se ele quer, se ele não quiser, ele não precisa. E sobre as horas extras, vai ter um adicional de 50% sobre o valor de quanto
por exemplo, recebe tanto por hora, vai ter um adicional de 50% acima disso. Quatro coisas sobre hora extra. Você ficou trabalhando até tarde, além do horário estipulado no seu contrato? Então fique ligado, essas horas adicionais precisam ser pagas com, no mínimo, 50% de acréscimo sobre o valor da hora normal. E nada de ficar horas e horas além da jornada. Pela CLT, você não pode fazer mais que 2 horas extras por dia. O limite só pode ser extrapolado em casos excepcionais de serviço inadiável ou de possibilidade de ocorrência de prejuízo para o empregador. E tem mais! Jovens com menos de 18 anos não podem assinar acordo de hora extra. Quem não é maior de idade só pode passar das horas previstas em contrato em caso de necessidade urgente e momentânea. Para quem trabalha em atividades insalubres ou perigosas, a hora extra só é permitida com autorização do Ministério do Trabalho. Trabalho noturno. O horário do trabalho noturno em atividades urbanas são das 22 horas até as 5. Atividades rurais, das 21 horas até as 5. Em atividades pecuárias, das 20 horas até as 4. A hora noturna ela também é conhecida como hora fixa e ela é menor. Ela tem a duração de 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, a cada 52 minutos e 30 segundos de noite é similar a 1 hora diária do período durante o dia. Perdão. E além disso, há um acréscimo de 20% do valor da hora diurna. A hora extra é igual, tem os 50%, só que ainda tem os 20% do adicional noturno. Uma informação que eu achei bem interessante é que foi feita uma pesquisa de uma universidade americana e estimou-se que está entre 7 a 15% da força de trabalho em países industrializados trabalha de noite. Isso é um fato interessante, que seja em países bem desenvolvidos nunca para. Por isso é muito importante o trabalho noturno. Existe também o descanso semanal remunerado, ou seja, é obrigatório por lei ter 24 horas de descanso a cada 7 dias, sem ter desconto do salário. É preferencialmente aos domingos, mas não é obrigatório, mas de preferência é melhor ser aos domingos. Caso o funcionário venha trabalhar nesse dia, ele vai ter o pagamento dobrado. No caso de quem recebe um salário mensal, o valor já está incluso, ou seja, não vai ser a mais, mas já vai estar incluso. Para quem tem o trabalho diário ou por hora, é o mesmo valor. E uma coisa importante é que só tem direito para quem cumprir, ou seja, se o funcionário um dia chega 10 minutos atrasado, no outro 20, enfim, ele pode até chegar a perder esse benefício. Também as férias, muito importante. Há uma lei que determina que o trabalhador que possui 12 meses de registro em carteira na mesma empresa, ele tem direito a 30 dias de férias. O trabalhador ele tem 11 meses para desfrutar dessas férias. Caso ultrapasse esse período, o empregador tem direito a pagar o dobro dos vencimentos, ou seja, o empregado vai receber o dobro. Se ele tem 30 dias de férias, ele vai receber para 60, por exemplo. E as férias também devem ser comunicadas com 30 dias de antecedência. As férias, como as férias são divididas? Elas podem ser divididas em até 3 modalidades. Só que um período tem que ser no mínimo de 14 dias e os outros 2 no mínimo 5. Mas se quiser ser 30 dias corrido, tudo bem. Dividir em um período de 20 e um de 10, pode ser também. O pagamento.
o funcionário recebe o valor do seu salário e ele recebe mais 1/3 do salário em cima. E o pagamento das férias tem que ser até 2 dias antes do início. Isso é muito importante para o funcionário poder organizar as suas férias. Por ele vai viajar, para ele já poder ter um dinheiro reservado. Enfim, por isso que tem que ser pago antes, mesmo dele ter as férias. Também, antes da reforma trabalhista, pessoas que eram menor de 18 ou mais de 50, eles tinham que ter as férias só de uma vez, uns 30 dias de uma vez. Mas depois da reforma trabalhista mudou e a idade já não é mais o motivo para diferenciação da concessão das férias. Ela pode ser como quiser ser dividida, ela pode ser feita. Também existem as férias que podem ser reduzidas. Normalmente isso não existe muito porque não é muito comum que um funcionário falte 5 vezes por dia, por mês, que não sejam justificados, ele ainda tem os 30. Entre 6 e 14 tem 18 dias. Entre 15 e 23, ele 14 dias. Ou entre 24 e 32, 12 dias de férias. Mas não é muito comum, porque normalmente o empregado que falta tanto, ele acaba sendo demitido. Mas se for seguir ao pé da letra, tantas faltas, esse vai ser o dia de férias que tem. Também tem como você vender as suas férias, mas não pode vender todas elas. Ele é conhecido como abono pecuniário. Só que é permitido vender somente 1/3 das férias, ou seja, 10 dias. Tu quer vender 15? Não pode. Só pode vender no máximo 10 dias. E para isso você vai receber um pouco mais. Por exemplo, você tem o valor referente aos 20 dias. Uma pessoa que ganha 3.000. 20 dias ela ganha 2.000 reais. Aí ela tem mais uns 10 dias de férias, que é mais 1.000. E ainda vai ter essa parte dos 10 dias que ele trabalhar, ele ganha mais. No final, por exemplo, uma pessoa que recebe 3.000 reais, acaba ganhando 4.000. Mas lembrando que não é permitido vender mais do que 10 dias. Existem também as férias coletivas, que ela é concedida ao conjunto de trabalhadores de uma empresa, departamento, ou estabelecimento. Ela substitui as férias individuais, mas tu pode ter ambas. Ou seja, uma pessoa pode tirar 10 dias de férias, só ela, e depois tirar com os outros 20 com todo o setor dela, por exemplo. Normalmente, as férias coletivas são dadas quando, por exemplo, uma empresa ela já tem muito estoque. Aí ela vai lá e dá as férias coletivas para ela conseguir vender o estoque e não ficar produzindo e não ter para vender. Normalmente é para isso. Elas podem ser divididas em até 2 períodos, só que não podem ser inferior a 10 dias. E nesse caso, o empregado não pode recusar, ele precisa ter. E essas férias tem 15 dias de antecedência, elas têm que ser avisadas, os mesmos direitos, e até 2 dias antes do início tu recebe o teu pagamento com 1/3 das férias. E, por exemplo, vamos ter um funcionário que não está há 12 meses. E, em teoria, ele não teria direito, mas como a empresa vai ficar parada, ele vai receber a licença remunerada, ou seja, ele vai ficar em casa e vai ganhar pago mesmo assim. Porque a empresa, por exemplo, vai parar, não pode só ele ficar. Esse seria um exemplo da licença remunerada, entraria nesse caso. Agora vamos para os sujeitos do contrato. Tem um empregador, que é a pessoa que vai empregar. Pode ser tanto uma empresa quanto um patrão. Ele tem também seus direitos e seus deveres. Os principais direitos é exigir o cumprimento de trabalho determinado, ele precisa definir o período de férias, ele pode rescindir o contrato por justa causa, entre outros. Os principais deveres é pagar o salário em dia,
cumprir o que foi acordado, respeitar os direitos do empregado e outros também. Também existe o empregado, que é aquele que foi entregue, que vai receber um salário. Ele é uma pessoa física, como a gente já disse, ele vai prestar serviços não eventuais. Ele também tem os seus direitos. Esclarecimento do salário, férias, 13º, FGTS, como já viu. Os deveres dele é basicamente o contrário um do outro, porque é direito de um é dever do outro. Por exemplo, o direito do empregador era exigir o cumprimento. O dever do quem é empregado é cumprir, não pode descumprir. Enfim, ele precisa respeitar a decisão dos gestores, ele não pode realizar atos indisciplinados também, entre outros. Existem vários tipos de empregados. Existe o empregado colaborador, que é o nome dado às pessoas que trabalham na empresa. Esse nome foi dado mais ou menos na década de 90 é uma motivação a mais ao colaborador, para não dizer que, vamos supor, ele é um empregado, um funcionário, assim, parece que o colaborador já aumenta o nível, já aumenta a vontade, vamos supor, do colaborador de trabalhar, da pessoa. Ele deve conhecer as metas, objetivos da empresa, ele ajuda na sua realização. Ele presta o seu trabalho, em troca ele recebe o seu salário, direitos, enfim, essas coisas. Também existe o empregado em domicílio, que é aquele que trabalha de casa. No resto é igual, é tudo igual, só que ele vai trabalhar da sua casa. Também existe o empregado aprendiz, que ele tem idade entre 14 e 24 anos. Ele trabalha não pode exceder 6 horas diárias, pode ter 8 horas no máximo, se já tenha finalizado o ensino fundamental e estejam computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Ou seja, aprende de manhã, por exemplo, trabalha de tarde. O contrato nunca vai ser superior a 2 anos, tem direito ao salário mínimo, devido a quantas horas que ele for trabalhar. Precisa estar matriculado na escola ou já ter concluído. Como a gente já disse, tem as cotas de 5 a 15% para aprendiz. Obviamente, eles não podem se submeter a esforços intensos, abuso psicológico, físico, sexual, isolamento, enfim. Essas coisas que são indignas do humano. Também existe o empregado doméstico, que é aquele que presta serviços de natureza contínua e de finalidade não lucrativa à família no âmbito da residência dela. Ou seja, é uma pessoa que vai trabalhar no mínimo 2 dias na semana e vai ter o seu direito. Por exemplo, um empregado doméstico, cozinheiro, babá, ele não está fazendo a família que ele trabalha ganhar dinheiro, mas ele está fazendo as coisas a ele também. Esse é um empregado doméstico, ele tem direito de salário mínimo, jornada de trabalho, enfim. Coisas é igual a tudo, só que é o empregado doméstico. Empregado rural é a pessoa que presta serviços em propriedade rural, obviamente. Como todos os outros, ele precisa ter 11 horas constitutivas de descanso, tem os seus direitos. A diferença é que tem adicional noturno de 25%, diferente de 20%. Para empregado rural são 25%. Podem existir contratos por safra e os direitos vão ser proporcionais com o tempo que ele vir a trabalhar. É proibido o contrato com menores de 16 anos e de entre 16 e 18 só não vai poder realizar trabalhos noturnos, insalubres, perigoso ou penoso. Penoso seria no caso que pode causar desconforto a ele. Também existe o empregado e o servidor público. A diferença é que o empregado público ele é regido pela CLT, assim como o servidor público, só que o empregado público ele trabalha em empresas estatais, que é dependentes do poder público, que compõem a administração indireta. Por exemplo, trabalha na Caixa,
Petrobras, do Banco do Brasil, e o servidor público é que trabalha na administração direta, formada pela União dos Estados, Municípios e Distrito Federal, ou ainda na administração indireta, como exemplo, trabalha no Ministério Público, no INSS. Também existe o empregado mãe social, que são as mulheres que trabalham nas casas de acolhimento de menores. A função dela primordial é fornecer amor aos abrigados, enfim, as crianças, enfim, os jovens. Ela vai trabalhar lá, ela vai ajudar os jovens. O lar que ela trabalha pode conter no máximo 10 menores. A mulher, para ela poder exercer esse trabalho, ela precisa ter 25 anos no mínimo, ter uma boa sanidade mental, curso de primeiro grau, ser aprovada no treinamento e estágio obrigado por lei, ela precisa ter boa conduta social e ter ainda uma aprovação em teste psicológico. E os direitos dela, entrada de trabalho, reforço semanal, salário mínimo, 13º, férias, isso igual a qualquer trabalhador. Também existe o estagiário, como a gente já viu, é igual a qualquer outro, a gente já viu, jornal de trabalho, enfim. Só que a diferença é que ele não tem contrato de trabalho, mas é um termo de compromisso. Esse termo é firmado entre o estagiário, o contratante e a instituição na qual o estagiário está matriculado. Ele tem alguns benefícios diferentes, como auxílio de transporte, alimentação, e não é férias, mas é um recesso pago a cada 12 meses, 30 dias. É basicamente igual às férias, só muda um pouco o nome. Só que a diferença é que ele não tem aviso prévio, 1/3 em cima das férias, FGTS e multa de 40% sobre a FGTS. Ele nem seguro-desemprego. Mas o resto é praticamente igual, a gente já viu. 4 horas diárias para estudantes de educação especial e anos finais fundamental, 6 horas para estudantes superior e 8 horas somente se for curso teórico prático. Igualzinho a tudo. Agora também existe, a gente vai ver, sobre dissolução do contrato de trabalho, ou seja, a extinção do contrato. É o fim da relação entre o contratual entre o empregado e o empregador. E a iniciativa pode ser de um, pode ser de outro, pode ser dos dois, enfim. Existem os conceitos que tem resolução, que é o término do contrato por ato faltoso de ambas as partes. Violamento das cláusulas ou obrigação específica. Por exemplo, demissão por justa causa. Por exemplo, como nós vemos nas imagens, o trabalhador não está trabalhando, ou ele estraga o patrimônio, ou até mesmo ele pode chegar a mau comportamento, embriaguez, por exemplo, também é um exemplo de demissão por justa causa. Existe também a rescissão, que é a extinção do contrato por vontade das partes. Ela não necessita de um motivo. Ela pode ser unilateral, que é o aviso prévio, que a gente já vai ver logo. É quando um avisa o outro que vai parar de trabalhar, ou que a pessoa vai vir a ser demitida. Ou pode ser bilateral, que é quando os dois decidem terminar o contrato. Um exemplo é o pedido de demissão. E também existe a rescisão, é a ruptura contratual decorrente de nulidade, ou seja, falta de requisitos, falta de uma coisa. Ela pode envolver, por exemplo, uma atividade ilícita, algo que não possa ser feito. Isso daria. Essa é uma causa. Ela depende de pronunciamento judicial. E um exemplo é, vamos supor, uma administração pública, ela vai contratar servidores sem concurso público. Isso não pode, não é permitido. Ela primeiro precisa fazer o concurso, passar para depois fazer, para depois trabalhar. E nesse caso, não, obviamente não pode. Agora, existem algumas formas dessa extinção do contrato de trabalho. Existe a dispensa por sem justa causa, é quando simplesmente o empregador, sem dar motivo do empregado, manda ele embora. O empregado fica sem saber, sem motivo, enfim, se não for motivo, ou sem justa causa. O empregado vai receber aviso prévio,
13º proporcional aos dias, multa de 40% sobre o FGTS e indenização adicional. A indenização adicional basicamente um salário mensal. Também existe a dispensa por justa causa, que é quando o empregado comete falta grave. Ele só vai receber, nesse caso, férias, se ele tiver, o saldo salarial. Sem, ele vai perder todos os direitos, como aviso prévio, a multa de 40% sobre o FGTS, que ele não ganha. Só vai ter direito de férias vencidas se tiver o saldo salarial. Tem a rescisão indireta, que é quando é falta grave do empregador. O empregado ele pode se sentir constrangido e entra em um processo. Por exemplo, o empregador ele faz algo que o funcionário se sente humilhado, se sente que não é. É como se fosse uma demissão por justa causa, só que ao contrário. Então, e as verbas também são iguais a sem justa causa. Também existe a dispensa por culpa recíproca, ou seja, culpa de ambos, os ambos dão motivos. Nesse caso, ele recebe 50% do aviso prévio, férias e 13º proporcional, em vez de seus 40%, 20% do FGTS, normal. Também existe a consensual, que vai ser um acordo entre o empregador e o empregado. E nesse caso, o empregado ele vai ser estimulado a pedir demissão. E caso ele faça isso, ele vai ter algumas vantagens, alguns direitos que vão ser pagos. Nesse caso, ele vai receber pedido de demissão, aviso prévio e 40% da multa sobre a FGTS. Ele ainda recebe seguro-desemprego e, dependendo do tempo trabalhado, ele pode sacar o seu FGTS. Também existe o pedido de demissão do empregado, que é o aviso prévio do empregado ao empregador, ou seja, vamos supor, o empregado ele vai trocar de emprego, aí ele vai lá, avisa, vai pagar o aviso prévio que a gente já vai ver logo, que é um valor, enfim, um aviso, ao empregador, e aí ele pode sair da empresa. Ele só vai receber o saldo salarial, férias e 13º proporcional. Também existe, na caso da morte do empregador ou do empregado. Nesse caso, um dos sujeitos do contrato vai sumir, desaparecer. E aí, por exemplo, se for morte do empregado, os direitos vão ser pagos ao dependente do falecido, que podendo sacar a FGTS. Vai ser semelhante a um pedido de demissão. Enfim, infelizmente, o empregado faleceu, ele vai ter esses direitos do seu dependente. Em caso de morte do empregador, os herdeiros dele precisam pagar os direitos iguais ao da demissão sem justa causa. Mas também pode ser que a empresa não é só regida pelo empregador. Os herdeiros vão continuar tocando a empresa. Aí não muda nada, continua trabalhando tranquilamente. E também tem caso de extinção da empresa, ou seja, a empresa fecha as portas. O empregado tem o direito a receber as verbas similares a pedido de demissão sem justa causa. Ou seja, a empresa vai fechar as portas, mas o empregado não tem culpa. Ele não sabia, ele ficou sem um emprego. Enfim, aí as verbas vão ser as mesmas de demissão sem justa causa. Também tem a de aposentadoria. Por exemplo, o empregado vem a se aposentar, ele pode continuar trabalhando normalmente, mas vamos supor a empresa, não, agora se aposentou, não vai ficar mais na empresa. Então tá, ele vai receber as mesmas verbas de uma demissão sem justa causa. E também existe o por prazo determinado, que é quando acaba o contrato. Aí, os dois já vão saber quando o contrato trabalha, desde quando foi assinado, então tudo bem. O empregado vai receber somente o saldo salarial, férias e 13º proporcional. Aviso prévio, agora como a gente já vem falando um pouquinho antes, é isso. Aviso prévio. O que é o aviso prévio? É o comunicado entre o funcionário e o patrão quando querem encerrar o vínculo de trabalho. Por exemplo, no caso do funcionário, ele vai receber o aviso prévio para ele poder
procurar um novo emprego. Caso ele vai sair do emprego, ele avisa o patrão poder colocar alguém no lugar dele. E não é necessário nos contratos de prazo determinado, por causa que nos prazos determinados ambos já sabem quando é o fim. Quando é prazo indeterminado, precisa do aviso prévio. Quatro coisas que você precisa saber sobre o aviso prévio. Toda vez que a empresa ou o empregado decide encerrar o contrato de trabalho, é preciso comunicar a outra parte por meio do aviso prévio. Pegue caneta e papel e tome nota de 4 dicas que o TST preparou para você. O objetivo do aviso prévio é dar prazo para que o profissional possa encontrar um novo emprego e o patrão contratar um novo empregado. Esse período deve ser de 30 dias para quem trabalhou até 1 ano no mesmo lugar. São acrescidos 3 dias para cada ano de serviço prestado, podendo chegar ao máximo de 60 dias, somando um total de 90 dias de aviso prévio. O aviso prévio só não se aplica às rescisões de contratos por prazo determinado e às demissões por justa causa. Existem 2 formas de aviso prévio. A primeira é o aviso prévio trabalhado. Nesse modelo, o empregado pode optar por trabalhar 2 horas a menos por dia ou sair 1 semana antes do período de 30 dias. A segunda é o aviso prévio indenizado, quando o profissional não precisa trabalhar, mas recebe o valor do período de aviso. Se a rescisão do contrato for uma opção do empregador, é ele quem define se quer o aviso trabalhado ou indenizado. Atenção! Nos casos em que a demissão tenha partido do empregado, ele deve trabalhar sem a redução da carga horária ou abrir mão de cumprir o aviso e de receber os valores devidos. Mas para que isso ocorra, precisa comprovar que assumirá novo emprego. Isso aí, esse foi um resuminho sobre o aviso prévio. Como eu disse no vídeo, o tempo mínimo são 30 dias para contratos de até 1 ano. A partir disso, vamos supor, 1 ano vai ser 30 dias mais 3. 2 anos. 30 dias mais 2 anos, 3, dá 6, dá 36 dias. E assim, o tempo máximo pode ser 90 dias, que é no caso de 20 anos ou mais. O colaborador tem o direito de escolher entre 2 opções. Ele pode ou reduzir 7 dias corridos na última semana, ou ele pode reduzir 2 horas. Para que serve esse tempo de 2 horas a menos por dia? Ou 7 dias corridos? É para ele procurar um novo emprego. Esse é o objetivo. E a cada 4 dias acrescidos no prazo mínimo de 30 dias, ele reduz 2 horas, ou ele pode simplesmente tirar 1 dia. Existe o aviso prévio trabalhado. Ele é um pouco menos utilizado porque pensa que chato, por exemplo, o funcionário não sabe que ele vai ser demitido, aí ele vai continuar trabalhando, não faz muito sentido. Mas existe sim. A empresa demite o funcionário sem justa causa, ou é quando o empregado solicita demissão. É as 2 horas diárias a menos ou a última semana sem trabalhar. E nesse tempo não pode realizar horas extras. Mas enfim, ele continua trabalhando até acabar o aviso prévio. Terminou, acaba o vínculo, cada um do seu lado. Também existe o aviso prévio indenizado. É quando o empregado é demitido sem justa causa e o empregador não quer mais seus serviços. Aí o empregado recebe o salário do aviso prévio, mesmo sem trabalhar. E também é válido para quando o empregado solicita demissão, mas não pode continuar trabalhando, porque, por exemplo, ele já tem um emprego e ele precisa começar lá. Aí vai ser o contrário, vai ser o empregado que vai pagar o valor do aviso prévio ao empregador. E também existe as verbas rescisórias, que é o aviso prévio, saldo salarial, 13º e férias proporcionais, mais 1/3, FGTS multa de 40%
sobre todos os valores que a gente já viu do FGTS. E as férias vencidas, se ele tiver, por exemplo, acabou no aviso prévio, ele vai receber todas as